Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre a queda do Brasil para 27º lugar entre os maiores exportadores do mundo. Os dados são de um relatório da Organização Mundial do Comércio e se referem a 2018. O documento da OMC também aponta um cenário nada animador para as exportações globais. Veja na reportagem. As exportações mundiais estão em desaceleração, segundo o relatório da Organização Mundial do Comércio. O balanço anual da OMC aponta incertezas e uma retração econômica como tendência global. Os dados são de 2018 em comparação a 2017. Segundo o relatório, a balança comercial brasileira teve o pior superávit desde 2016. E não foi só isso. No ranking mundial, o Brasil caiu da 26ª posição para o 27º lugar entre os maiores exportadores do mundo. O que chama atenção é que o Brasil ficou atrás de países como Tailândia, Malásia e Vietnã. A China se destaca em primeiro, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha e Japão. O comércio mundial de produtos cresceu apenas 3% em 2018, abaixo da estimativa original da OMC, que previa 3,9%. Para este ano de 2019, a organização projeta um crescimento ainda mais tímido, de 2,6%. Bons números. Para debater o assunto, convidamos Antônio de Moura Borges, professor de Direito Tributário Internacional, e Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. O que significa exatamente esse ranking dos 26 ou dos 30 maiores exportadores? O Brasil perdeu uma posição. O que isso representa na prática? O Brasil perde uma posição, mas houve um crescimento de 2017 para 2018 no total das exportações brasileiras. Agora, esses dados eles são muito interessantes quando nós estabelecemos uma comparação do Brasil com outros países. Mas eu faria uma ressalva, né? Nós teríamos que olhar com uma outra perspectiva os exportadores de petróleo, como Emirados Árabes e Arábia Saudita, e também compreender que países como Malásia, Tailândia, Vietnã se inserem em uma mudança do capitalismo internacional nas últimas 3 ou 4 décadas, que tem tornado a Ásia o principal polo de reprodução mundial do capital. Então, tanto os tigres asiáticos, os 4 tigres asiáticos, quanto os chamados gansos, eles se inserem nessa transformação econômica. E recebendo um grande volume de dinheiro internacional, evidentemente. Recebendo recursos, mas também um processo que começa com o Japão de remodelação das atividades econômicas na área. Então, sem o grande crescimento japonês dos anos 70, 80, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul não chegariam onde chegaram. Quer dizer, esses países passam a ser clientes do Japão. Do Japão. E com a emergência da China, os gansos asiáticos também emergem. E, nesse sentido, eles se posicionam melhor no conjunto do comércio internacional. Até pelo aspecto do custo-benefício, né? Se eu tenho um produto para exportar, eu estou na Ásia, vendo para a Ásia, o meu produto tem um preço mais competitivo. Isso não faz uma diferença também, professor? Pois é. Os estados devem envidar esforços para promover o desenvolvimento econômico internacional, para promover as exportações. E realmente aqui no Brasil o que se verifica é que deve haver um empenho maior do governo nesse sentido. O Brasil é ainda relativamente fechado, obviamente que da década de 80 para cá houve uma diferença muito grande, né? Mas, diferença para melhor ou para pior? Para melhor. Quer dizer, o Brasil era um país muito fechado, quer dizer, a indústria nacional era... Informática, com proteção de mercado. Veículos, automotores. Então, determinados setores da economia eram excessivamente protegidos, né? Ainda há alguma proteção indevida, porque realmente tem que haver uma concorrência. A concorrência faz parte da vida, né? E tem que ser honesta, tem que ser transparente, né? Mas deve ser incentivada. Então, existem alguns setores que têm força política muito grande que terminam realmente conseguindo
benefícios Por exemplo, indevidos. Né? Quais setores que o senhor vê como sendo assim mais beneficiados por lobby legalizado, etc.? Me chamou muita atenção, há alguns anos, o aumento da alíquota de importação, do IPI, na importação de veículos automotores. Aí, realmente, né, me veio a lembrança de um passado muito recente aqui. Falou-se, nesse relatório da OMC, de uma estagnação global de exportações. Eu me lembro que no Fórum de Davos, falou-se que o mundo estava caminhando para uma recessão. A China já dá sinais de desaceleração. Está crescendo aí na faixa de 6 alguma coisa por cento. É um crescimento vertiginoso, não para os padrões chineses. Como é que o senhor analisa isso? Nós temos um mau hábito, de olharmos muito para a situação interna e não analisarmos devidamente o cenário internacional. Aqui no Brasil se discute muito pouco, na minha opinião, sobre a crise financeira iniciada em 2008 e que teve um efeito que se estende aos dias de hoje. A Europa tem dificuldade de crescimento, os Estados Unidos apresentaram alguns anos de bom desempenho, alternados por outros de crescimento menor, e a própria China vem efetivamente desacelerando. Então, sem essa demanda internacional, países exportadores de produtos primários e produtos manufaturados de baixo valor agregado, como predomina na América Latina, e nesse caso nós inserimos o Brasil, têm enfrentado uma dificuldade muito grande para se inserir nesse cenário. Aí eu tenho uma divergência em relação ao professor Antônio, embora concorde com a argumentação dele quando se contrapõe fechamento e abertura da economia. Claro que tivemos avanços importantes nas últimas décadas. Mas, por outro lado, se o Brasil quiser chegar próximo aos tigres asiáticos algum dia, ou chegar entre as 10 maiores economias do mundo e, portanto, entre os países que mais exportam... Mas nós somos a 8ª ainda ou não? Aí é que está. Somos ou não somos? Estamos nessa faixa de 8ª, 9ª, 10ª. Mas isso não se traduz em uma inserção internacional proativa. Porque para isso nós precisaríamos de um país industrializado e um país com tecnologia de ponta. Ou seja, nós corremos o risco até de perder essa posição entre os 10 melhores. Porque se nós temos um salto dos tigres e dos gansos asiáticos, e nós ali espremidos no BRICS, tá certo? Espremidos e produzindo pouco. A economia está com dificuldade. Há um risco de cairmos de posição, saindo da posição entre os 10 para entre os 20, eventualmente, as maiores economias, ou não? O Brasil está entre as maiores economias do mundo, mas realmente nas relações econômicas internacionais, a sua presença é realmente muito tímida. Vem perdendo participação? E tem perdendo. Aumentou as exportações, né, nesses últimos anos, mas perdeu posição em relação a pequenos países, né, que não têm um território, não tem uma riqueza. Como nós vimos nesse relatório da OMC. Aliás, como que a OMC faz esse ranking, professor? O que ela mede exatamente? Ela mede o fluxo de mercadorias, fluxo de bens, de serviços e de serviços. Bens e serviços. Mas, nesse caso, nós estamos concentrando em bens, em produtos. Em produtos. Em produtos. Quer dizer, se o nosso PIB cresce 1% ao ano e os gansos e os tigres ficam a 2,5%, nós já estamos levando uma goleada. A questão é que a maior parte da economia brasileira ela é voltada para o mercado interno. O senhor acha isso ruim? Não, ela tem um aspecto bastante positivo, que protege o país em algumas circunstâncias das oscilações externas, mas não leva a uma inserção natural nas cadeias produtivas globais. Qual é o produto tecnológico brasileiro demandado por Estados Unidos, Japão e China, por exemplo? Nós nunca tivemos? Praticamente nada. Eu acho que, salvo engano, a indústria bélica chegou a colocar alguma coisa
no lá mercado, nos anos 70, anos 80. 70, mas não no grande mercado, no chamado mercado periférico, Isso. América Central, Oriente países Médio. árabes, Iraque e até Irã, de uma maneira... Chegou a exportar aeronaves, né? A Embraer chegou a Embraer, colocar sim, aviões e coloca aviões de boa qualidade no mercado, mas parece Mas que com só. quase nenhuma tecnologia nacional. E aí que vem a questão, né? Os países que chegam entre os 10, os 20 maiores exportadores, Eles assinam. eles estão vinculados a essas áreas mais dinâmicas da economia global, que vai de tecnologia de satélites à navegação. A China, por exemplo, faz garfos de pensão barata até foguetes de boa qualidade. É difícil bater a China hoje, né? Essa queda produtiva na China, que chegou a crescer a 9, quase 10 pontos percentuais ao ano, e hoje está com 50% disso a 6, 6,5%, essa queda, o senhor acha que poderia gerar uma ameaça para a economia mundial? Eu acho que há consequências desfavoráveis, né, em relação a essa queda. E a China é realmente um país grande importador de mercadorias brasileiras, da soja, especialmente de minério de ferro. Então, qualquer problema na economia da China afeta muito diretamente a economia brasileira. Mas realmente a economia brasileira é centrada, né, especialmente nas operações internas, mas é muito importante que o Estado se organize para incentivar as exportações, né? Um Estado não pode se isolar dos demais. E nos dias de hoje, quando se fala em relações internacionais, quer se referir às relações econômicas internacionais. Não Então, dá para separar, né, a política da economia, né? Você pode manter uma ideologia sólida, mas o seu dinheiro é o dólar. Você vai dolarizar isso sem ideologia nenhuma. Tem sido assim no capitalismo moderno. Não há ideologia no capital. No caso da China, a China negociando com os Estados Unidos no meio de uma guerra de tarifaços, né? De um lado e do outro. O presidente americano já teria dito ao líder chinês, o Xi Jinping, disse que aceitaria um acordo, uma pacificação, desde que a China passasse a comprar a soja dos Estados Unidos. Só acabou de dizer que o Brasil vende soja para a China. Nós temos um problema para resolver no segundo bloco do programa e a gente vai para uma breve pausa e a gente volta daqui a pouquinho. A China vai comprar soja do Brasil ou dos Estados Unidos? Voltamos já. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa discussão sobre a queda nas exportações mundiais, incluindo o Brasil, de acordo com o relatório da Organização Mundial do Comércio. Nós falávamos no final do primeiro bloco sobre a questão da China e Estados Unidos, a guerra de tarifas, China e Estados Unidos, a proposta americana de que os chineses comprem a soja apenas dos Estados Unidos, e eu pergunto, como fica o Brasil nessa guerra tarifária China-Estados Unidos? Se a China passar a comprar a soja só dos Estados Unidos. É um risco, porque o Brasil passa atualmente. Daí a necessidade de exploração de novos mercados, e eu acho que o Estado tem que desempenhar um papel importante na promoção das exportações brasileiras. Elas não podem ser muito fortemente concentradas em um determinado país ou num número pequeno de países. Tem que dividir os ovos em várias cestas. Exatamente. Então, a soja é um produto muitíssimo importante nas exportações brasileiras. Há outros produtos que poderiam ser objeto de uma maior exportação e o governo tem que realmente abrir mercados. Por exemplo, professor, quais produtos que o senhor vê assim na esteira
de uma exportação, mas que ainda não foi embarcada em nenhum navio. O Brasil é um país mais competitivo nos dias de hoje em relação a produtos agrícolas. Sim. Mas há uma certa timidez. O Brasil poderia ainda ser um maior exportador desses produtos. Até estados muitíssimo capitalistas protegem muito o seu mercado. Vejo o problema da exportação da laranja brasileira para os Estados Unidos. Quer dizer, é um problema muito sério. No estado da Flórida, existe um condado que é chamado de Laranja, Orange County. E realmente o Brasil tem os Estados Unidos como grande mercado, né, para suas exportações, mas há uma preocupação muito grande por parte do governo em relação aos produtores de laranja nos Estados Unidos, né? Eles têm um lobby forte lá. Um lobby muito forte, alegam até dumping social, sim, porque se diz que aqui até crianças trabalham nos laranjais. Quer dizer, não é uma atividade para amadores. Perfeito. O mercado internacional. Né? Vamos voltar um pouquinho mais para a China aqui. Qual é a sua opinião, professor? Se essa guerra tarifária entre China e Estados Unidos tiver a pacificação, e essa pacificação significar que a China compre soja só dos Estados Unidos, como é que fica o Brasil? Olha, dificilmente haverá uma mudança tão drástica quanto essa. Mas a competição atual entre Estados Unidos e China, ela potencialmente é muito negativa para o Brasil. O Brasil pode ter dificuldades com a soja. São dois gigantes. E pode ter dificuldades também no aço, mesmo porque a China ela vem reestruturando o seu abastecimento de minério de ferro e de aço. A depender do entendimento que as duas grandes potências tiverem no futuro, o Brasil pode ser muito prejudicado. E nós ainda dependemos, para qualquer recuperação mais rápida, de produtos primários ou de baixo valor agregado. Se nós olharmos a pauta comercial do Brasil com a China, do Brasil com a Índia, do Brasil com o Japão, ela é vergonhosa em termos de composição. Por quê, professor? Quais são os itens que mais envergonham ali? Não, o que envergonha é o perfil, na verdade. Perfil, sim. Que é uma pauta exportadora em que praticamente você não encontra produtos manufaturados de maior valor agregado. São todos in natura, praticamente. Muito in natura e muito dos chamados semi-industrializados, né, como chapas de aço, por exemplo. Se nós continuamos exportando material de baixo valor agregado, a nossa balança pode ter um déficit, inclusive. Não, a balança ela pode até se manter. O Brasil pode continuar entre as 10 economias. A questão que eu estou levantando e considero fundamental é por que o país que está entre as 10 economias do mundo não está entre os 10 exportadores do mundo. Pelo valor agregado? Pelo perfil das exportações, pelo valor agregado. Como que nós saímos dessa equação, professor? O senhor já fez alguns comentários que precisaríamos implementar o nosso parque industrial, mas como que a gente pode implementar o parque industrial se a economia respira com certa dificuldade hoje no Brasil? Aqui no Brasil, um empresário é um verdadeiro herói, porque o sistema tributário não ajuda, a legislação trabalhista é muito paternalista, embora tenha havido um avanço mais recentemente. O dinheiro é muito caro aqui no Brasil. Então, tudo... Quando o senhor fala em dinheiro é muito caro, é a estrutura do sistema financeiro de financiamento de produção. Exatamente. Né? Quer dizer, há o BNDES, né? Mas... Sim, mas é só um banco de fomento. É só um banco, né? Realmente... O sistema privado... Como um todo, operacional é alto. O dinheiro é muito caro, né? Para empreender é realmente muito difícil aqui. A burocracia é intensa, né? E realmente não ajuda. Então, tem que haver uma mudança no perfil do empreendimento de modo geral e... Há ainda um certo preconceito em relação a empresários, né, aqui.
Ora, são eles que produzem as riquezas do país, os empregos, né, de modo geral. Então, tudo deve ser organizado de modo a que sejam criadas condições adequadas para a produção. Perfeito. Professor, uma outra pergunta. Se o Brasil entrar em conflito, se entrar, com a China por conta da soja ou outros contratos de exportação, a OMC poderia fazer um papel de regulador, de intermediário, ou a OMC está perdendo território na economia global? Olha, eu fico com essa última observação. A OMC está perdendo terreno como órgão regulador. Desde a reunião de Cancún, da rodada Doha, em 2003, em que houve um impasse entre as economias industrializadas e as economias emergentes, a OMC teve maior dificuldade na construção de consensos. E ainda que em 2017 tenha alcançado um acordo de facilitação do comércio em nível global, com 116 países signatários, na vida real, o que prevalece são as relações econômicas bilaterais. Ou seja, o que nós tivemos recentemente entre China e Estados Unidos, uma guerra tarifária pesada, Sim. de bilhões de dólares, a OMC ficou fora dessa negociação. Absolutamente de lado, né? Foi colocar de lado. E a China não respeita, não é conhecida por respeitar as regras do OMC. E nem os Estados Unidos hoje. Exatamente. A questão do Brasil é sobre a pretensão de fazer parte do grupo de países desenvolvidos. A ida do presidente brasileiro aos Estados Unidos, pretendendo um lugar entre os membros da OCDE, são aquela organização de países desenvolvidos. Essa pretensão é legítima? O senhor acha que o Brasil tem fôlego, tem perfil econômico, industrial e financeiro para fazer parte desse grupo? Porque quem entra ali tem que ter uma contrapartida, tem que pagar, digamos, um título para sentar na cadeira. Não é assim que funciona lá? Eu pessoalmente acho que vale a pena. Vale a pena? Outros países, México é membro da OCDE, a Coreia do Sul. Acho que o Brasil deve estar lá para discutir, para divulgar as suas opiniões. O Brasil tem que participar das grandes decisões mundiais a respeito das relações econômicas internacionais. A OCDE é realmente uma organização internacional formada pelos países mais desenvolvidos da sociedade internacional, mas, obviamente, que as medidas tomadas por essa organização afetam o mundo como um todo, né? E é importante que o Brasil esteja presente na discussão dos problemas mais relevantes da atualidade e venha participar dessas decisões, né? Acho que vale a pena. Vale e acho que já é um pouco tarde. O Brasil já deveria fazer parte desse grupo há algum tempo. O Brasil poderá ter um bom papel lá, se for aceito, ou nós vamos entrar meio capengas ali? Nós entraremos bastante capengas, mesmo porque o Brasil não tem condições de cumprir as exigências da OCDE. Fala para a gente, só para a gente contextualizar, a gente sabe que é um clube fechado, são os 36 países mais ricos, né, do planeta, e existe um protocolo de atuação ali, de participação. Vamos explicitar algumas, professor. Você tem que ter um certo desempenho em termos macroeconômicos, respeitar as regras. Governança? Governança na área financeira, por exemplo, para que as empresas estrangeiras possam investir e saber que dali a 10, 20, 30 anos as regras não terão mudado. Isso não acontece aqui hoje? Não acontece em absoluto. Exige também que nós passemos a atuar da mesma forma que as economias industrializadas, perdendo, por exemplo, direitos preferenciais de comércio dados a países em desenvolvimento, o que o Brasil ainda é.
Porque o Brasil ainda tem algumas franquias, né, que ele pode usar, alguns benefícios, né? Sim. Por exemplo, os tratados climáticos, a questão de emissão de carbono, os países que estão em desenvolvimento teriam uma tolerância maior, tiveram, hoje nem tanto. Mas, ou seja, qualquer ação mundial, os países em desenvolvimento acabam tendo um pouco mais de tolerância até atingir um grau. Agora, por outro lado, a OCDE também tem se deteriorado, né, com a ampliação de sócios. Então, essa flexibilização ela passa por um processo político. Os Estados Unidos estão se reacomodando nas suas áreas de influência mais importantes e, por isso, toleram, então, outros países, né, o próprio Chile, por exemplo. Aí pode funcionar também uma questão geopolítica, né? Quer dizer, você entra aqui, você é meu, né? Somos um grupo também geopoliticamente acertados, né? Olha, não é fruto de pesquisa científica, acadêmica, mas vendo o cenário atual, me parece muito claro que os Estados Unidos estão tentando frear a ascensão chinesa e se reposicionando para um futuro enfrentamento mais duro, que poderá ou não ser armado no futuro. Começando pela América. Incluindo a América, e até a aproximação em relação a Cuba seria, já na época de Obama, uma maneira de tornar mais palatável a presença dos Estados Unidos na região. Porque a África hoje está bastante simpática à ação chinesa, né? E agora a China está jogando duro no Panamá e outros países da América Central. Até para fazer aquele outro canal ali. Exatamente. O outro canal do Panamá. O que desequilibraria o jogo geopolítico. Completamente. Infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado pela divisão de tanto conhecimento. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.